é na menarquia, o período de atividade menstrual, que a mulher vive a mais intensa atividade sexual, momento em que surge o maior número de problemas nesse aspecto. A sua saúde não depende de fatores orgânicos isoladamente, mas do contexto sexual que viveu até então, somado também a fatores externos à vida sexual. Diante disto, podemos mencionar a definição de sexualidade segundo a ginecologista Elizabeth Diamantino. A especialista diz que sexualidade refere-se ao impulso e à emoção que a proximidade do sexo pode produzir. Transcende definições físicas e se coloca como algo mais difuso, permeando todos os momentos da vida. Afinal, se a sexualidade ocorre em todos os momentos das nossas vidas, por que nos ensinaram a reprimi-la a todo tempo? Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Endometriocast. Eu sou Andréia Feldaus. Eu sou a Gabriela Pessoa. E hoje vamos bater um papo uterino sobre tabus da sexualidade feminina. Pra gente começar, eu acho legal aqui falarmos um pouco sobre sexo, relação sexual e sexualidade, que são questões que estão super interligadas. O sexo, entendido a partir do biológico. Biológico, viu, galera? Seria a conformação física, orgânica e celular que permite a gente distinguir o homem e mulher, atribuindo um papel específico para cada no processo de reprodução. Se refere também à definição dos órgãos genitais, a questão anatômica, né? Ou seja, remete à ideia de gênero, feminino e masculino. A procriação, reprodução são pontos relevantes aqui também. O sexo pode ser uma palavra referente também ao ato, à relação sexual em si? Sim, pode também. A relação sexual podemos dizer que se entende por um movimento que rola depois de atividades ditas preliminares, que tem o objetivo de aumentar a tensão sexual e o prazer que decorre de sua descarga, que compreendem beijos, carícias e diversas outras formas de excitação. As preliminares, elas não são obrigatórias, mas convenhamos, é bem mais legal quando elas rolam, não é não? O termo pode se referir à penetração vaginal, anal ou oral pelo pênis, pelos dedos ou por objetos sexuais. As relações vaginal, anal e oral são as atividades sexuais mais reconhecidas como relações sexuais pelas pessoas em geral. Porém, outras pessoas consideram relação sexual atos que nem envolvem penetração. Os limites daquilo que a gente denomina como relação sexual é bem mais amplo e impreciso. É quase que um conceito meio que abstrato, sabe? Então, Gabi, outro dia eu assisti um filme, Era Uma Vez Eu, Verônica, e a personagem, ela mencionava que o beijo na boca para ela já era um ato sexual. A língua entrando na boca do outro, a união dos lábios, tudo isso para ela já era uma relação sexual. Legal, é uma boa definição. É importante ressaltar também que a relação sexual é ato consentido pelas pessoas envolvidas. A partir do momento que não tem consentimento, permissão, o que pode rolar até mesmo no meio da relação, caracteriza estupro. Agora, a sexualidade. A sexualidade vai além das partes do corpo. Ela se constitui como uma característica que está estabelecida e presente na cultura e história do homem. Transcende a consideração meramente biológica, centrada na reprodução e nas capacidades instintivas. A sexualidade faz parte da personalidade de cada um. É uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Sexualidade não é necessariamente sinônimo de relação sexual e não se limita à ocorrência ou não de orgasmo. Sexualidade é muito mais do que isso. É a energia que motiva a encontrar amor, contato e intimidade, e se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como elas se tocam e são tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações, e, portanto, a saúde física e mental. Se saúde é um direito humano fundamental, a saúde sexual também deveria ser considerado um direito humano básico, não é? O comportamento sexual humano é diversificado e determinado por uma combinação de vários fatores,
tais como os relacionamentos do indivíduo com os outros, pelas próprias circunstâncias de vida e pela cultura na qual ele vive. Por isso é muito difícil conceituar o que é normal em termos de sexualidade. O que se pode afirmar em relação a isso é que a normalidade sexual está relacionada ao fato da sexualidade ser compartilhada de forma que as pessoas envolvidas estejam de acordo com o que é feito, sem caráter destrutivo para o indivíduo ou para o parceiro. Deve ser lembrado que a sexualidade humana envolve outras atividades além da relação, como fantasias, pensamentos eróticos, carícias, masturbação, entre outras coisas. No ser humano, as sensações sexuais despertadas, seja por fantasias, masturbação ou pelo ato sexual em si, ocorrem numa sucessão de fases que estão interligadas entre si. Elas são chamadas de fases da resposta sexual humana. Vamos fazer uma breve viagem através da história, bem curtinha, tá? A fim de caracterizar o tema, tanto através de um discurso religioso quanto de um científico. A origem da sexualidade feminina foi respaldada numa leitura negativa da sexualidade masculina. Por milênios, o corpo feminino foi coberto por uma aura de profundo mistério, o que deu a margem para muitos pensamentos e ideias equivocadas. Esse corpo, anatomicamente considerado imperfeito, se prestava a todo tipo de associações com o mal por parte da questão religiosa e com as enfermidades por parte da ciência. Na construção da sexualidade feminina, o feminino perdeu suas origens, passando a ser visto como algo desvalorizado ou recalcado em seus primórdios. A teoria psicanalítica foi, por assim dizer, edificada sobre a questão da diferença sexual, podendo a dicotomia... Calma aí, Gabi. O que é dicotomia mesmo? A dicotomia é a divisão de um conceito entre duas partes geralmente opostas, como por exemplo, bem e mal. Aqui a dicotomia fica entre razão e natureza, que se manifestam na diferenciação que o pensamento freudiano estabeleceu entre homens e mulheres. O homem freudiano foi definido basicamente por suas funções na manutenção da ordem social e na construção da cultura, enquanto a mulher foi considerada por excelência como ser de natureza. A mulher, assim sendo, foi definida a partir de seu corpo e de sua função procriadora como algo que lhe era inevitável, uma questão inata para ser mãe. Ao longo da história da humanidade, as noções de homem e de mulher foram organizadas a partir de uma lógica binária que atribui ao sexo masculino as propriedades do humano. Do ponto de vista científico, formula-se a existência de um único sexo, o homem, que poderia ser mais ou menos bem-sucedido em sua evolução. Do ponto de vista religioso, a mulher, na versão de Gênesis, era um produto derivado do homem. Eva nasceu da costela de Adão, lembram? Nesse aspecto, tudo o que foi associado ao feminino deixou de ser considerado em sua particularidade, passando a ser tratado como o negativo daquilo que é hegemônico, o masculino. No plano da sexualidade, o órgão genital masculino e as representações associadas a ele passaram a ocupar o lugar de grau zero da sexualidade, enquanto que o órgão genital feminino veio a ocupar o lugar de -1 no enigmático do desconhecido. Ok, agora que apresentamos isso, me digam, por que insistem ainda em ensinar para mulheres que o sexo tem uma conotação proibida, que não devemos nos tocar, que a mulher sentir dor é algo normal, que é pecaminoso se masturbar ou fazer sexo pelo prazer? Como vimos, esses pensamentos vêm sendo gerados há muitos e muitos anos. Mas já passou da hora de questionarmos isso e aprendermos que a sexualidade feminina, os desejos e as vontades, devem ser encaradas com maior naturalidade, pois é realmente algo natural. Não viemos somente para fins reprodutivos, pois se assim fosse, por que sentiríamos prazeres e desejos? Ainda é muito difícil para a maioria das mulheres refletir e falar sobre prazer sexual. As redes sociais
consideram quase tudo pornografia. Tem gente que tem resistência em usar coletor menstrual por não querer tocar o próprio corpo, pois ainda consideram tabu e que a nossa menstruação é suja. Somos ensinadas a chamar de vagina o que na verdade é vulva. Vocês sabiam disso? A preocupação com o cheiro natural da vulva na hora do sexo oral é grande. Observem, cheiro natural. Natural! Não deveria ser uma preocupação, muito menos tabu. E uma mulher bem resolvida com sua sexualidade, ela segue sofrendo preconceitos e violências. Segundo uma pesquisa do projeto Sexualidade pro Sexo da USP, divulgada em 2016, o sexo é considerado essencial para homens e mulheres, mas pouco mais da metade das entrevistadas, 55%, afirmaram ter dificuldade para chegar ao orgasmo. E entre as várias causas apontadas, o que mais apareceu foi por não se masturbarem. 67% disseram não saberem como se excitar e 59% por sentirem dor na relação. Hoje em dia, muito se fala em empoderamento feminino como parte da luta por direitos igualitários. Mas será que as mulheres estão empoderadas de seu poder de sentir prazer? Ser uma mulher livre requer também conhecer o próprio corpo. Uma mulher deve se sentir totalmente livre com o seu corpo. Livre para cuidar de si, livre para sentir prazer sem medo de uma gravidez não planejada, livre para escolher o melhor método contraceptivo e, obviamente, livre para escolher seus parceiros ou parceiras. Para ajudar nesse processo de libertação de velhos paradigmas, algumas dicas são muito válidas. Primeiramente, vamos ultrapassar esses tabus que já deveriam ser considerados ultrapassados. Sexo é saúde. Não se reprima. Tente quebrar regras e não pense em questões como sexo é sujo, feio, errado ou pecado, já que isso pode atrapalhar a alcançar o orgasmo ou até mesmo dificultar ter relações sexuais somente pelo prazer. Aprenda a desfrutar o caminho da mesma forma como desfrutará quando chegar ao seu destino. A frase budista sintetiza a ideia de aproveitar o caminho. Afinal, ao longo de uma viagem, a estrada pode trazer belezas surpreendentes, além do simples prazer de viajar. Quando falamos em sexo, isso talvez seja ainda mais importante. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não se atenta aos prazeres do caminho, com um foco exclusivo no orgasmo. Essa obsessão, às vezes inconsciente com o orgasmo, além de excluir do processo um jogo que pode ser tão prazeroso quanto o ápice, acaba sendo muito comumente a origem de uma série de problemas ou disfunções de ordem sexual. Sejam pacientes e aproveitem a vista antes de chegarem ao destino final, viu? Valorize as preliminares, que convenhamos, podem começar muito antes do toque, da cama, do quarto. Converse, brinque. Se você bebe, abre uma garrafa de vinho, crie um ambiente agradável e beije muito. Quando começar o jogo, aproveite o caminho, curta o processo, divirta-se. Afinal, o prazer do sexo vai muito além do instante do orgasmo, como falamos. E explorar esse caminho até o clímax é fundamental. Sem pressa, sem ansiedade. Permita-se sentir prazer. Permita-se pensar em sexo e na satisfação sexual. Permita-se se tocar, descobrir seu próprio corpo. Pesquisa no Google, gente, sério. Mas, claro, busquem fontes confiáveis. Saibam que é cada parte do seu corpo, seus nomes, suas funções. Recentemente, em um programa televisivo famoso aqui no Brasil, uma mulher no auge dos seus 20 e poucos anos ainda pensava que o xixi saía pelo mesmo orifício onde entrava o pênis. Não, gente, não. Precisamos conhecer mais sobre o nosso próprio corpo. Estudar sobre ele, descobrir nossos segredos íntimos e que são fontes de prazer, seja ele solitário ou não. Mas é claro, isso é um processo gradual e é totalmente compreensível que algumas mulheres não saibam de questões anatômicas básicas de sua genitália, pois como falamos, tabu, né? E tabu é coisa que geralmente não é discutida e dificilmente rola a desmistificação. Não é porque vocês estão nos ouvindo agora que simplesmente as crenças que carregam vão mudar.
como um simples estalar de dedos. Isso é um processo gradativo. Rola estabelecer algumas metas claras, específicas e manejáveis. Você pode, por exemplo, começar com pesquisas sobre a sua anatomia. Veja ilustrações sobre o corpo feminino, qual é o nome de cada área do seu corpo, de sua vulva. Posteriormente, você poderá pegar um espelho pequeno, se olhar por novos ângulos. Digamos assim, busque identificar no seu corpo o resultado da sua pesquisa. Fica com vergonha não, ninguém tá vendo e... Outra, esse corpo é seu. Tem coisa mais legal que isso? Ele é seu, só seu. Quando você se sentir confortável, se toque. Mesmo que de início você não se sinta extremamente agradável com o ato. Tenha paciência, insista, descubra-se. Poderão surgir alguns pensamentos automáticos de culpa também, de algo estar errado, pensamentos variáveis de acordo com cada crença. E às vezes esses pensamentos podem acabar sabotando o seu processo. Tenha paciência, tá tudo bem. Faz isso no seu tempo. Outro fator importante que nós queremos destacar é a aceitação do seu corpo como ele é. Não tenha vergonha do seu corpo. Aceite suas curvas ou as não curvas. Apesar da sociedade, do mercado e do processo midiático venderem a nós um padrão de beleza quase que inalcançável, precisamos tentar sair dessa roda gigante que não cessa. É fácil? Não. Alguém chegar para você e dizer que você tem que se amar vai ser eficaz? Provavelmente não. Mas olha, Andréia, se você não me falasse, eu não ia nem imaginar, hein? Eu não ia nem saber. Mas a gente te garante, seu corpo é incrível. Ele te fez chegar até aqui. Todas as marcas e detalhes que eles carregam fazem parte de sua história. Dá um carinhozinho para ele, com certeza ele merece. Outros mitos que podemos citar são, por exemplo, mulheres sentem menos desejo que homens. Será mesmo? Claro que, para nós, temos que considerar as questões hormonais, que são cíclicas dos nossos períodos, mas será mesmo que sentimos menos desejo? Ou seria porque nós pensamos em sexo com menos frequência que homens? Mas será que a gente pensa menos mesmo? Sei não, hein? Pois vou confessar a vocês. Falar sobre sexualidade e sexo é estimulante. Afinal, quem não gosta de sentir prazer? Seja ele de cunho sexual ou não, né? Algumas pessoas afirmavam que a masturbação feminina poderia diminuir o prazer durante o sexo com os seus respectivos parceiros. Porque antigamente a mulher só podia fazer sexo se fosse casada e com o marido, preferencialmente. Olha, pensando bem, isso não é de todo uma mentira. Pois afinal, se você conhece o seu corpo, você sabe onde te dá prazer e a pessoa que está contigo para o sexo não souber estimular de forma correta, das duas uma. Ou você indica o caminho das pedras, ou você diz, para, tudo que eu faço melhor sozinha. Brincadeiras à parte, a masturbação não irá fazer com que sua libido diminua, ou que você deixe de ter prazer com o sexo a 2, ou 3, ou com quantas pessoas achar melhor. Ela trará apenas o caminho do seu prazer. Sexo oral é sujo, sexo anal é para mulheres promíscuas. E aí, verdade ou tabu? Claro que tabu. O sexo oral, se bem feito, e quando digo bem feito, não estou entrando em mérito de técnica certa, mas sim do autoconhecimento e do conhecimento do corpo do outro. Pode ser fonte de grandes prazeres. Quando é feito com vontade e consentimento, tudo é permitido. O sexo anal é tratado como um fetiche por muitos homens e para mulheres também pode ser prazeroso. Contanto que seja feito, lembre-se, com consentimento, respeitando a higiene, pois é fundamental para a saúde feminina, e respeitando o corpo feminino e suas limitações. Sexo anal deve ser encarado com naturalidade, buscar o conforto e o prazer para ambas as partes. Claro, só deve ser feito quando realmente for por vontade própria. Seu corpo não é um objeto presenteável, nenhuma parte dele é. Ah, quase que eu esqueci de outro tabu fortíssimo. O sexo durante o período menstrual. Verdade. Tem mulher que não gosta mesmo e tá tudo certo. Só precisamos saber que não tem nada demais em transar enquanto está menstruada. Se você não gosta por conta da possível meleca que possa fazer, você pode utilizar uma toalha na cama ou chamar o parceiro ou parceira
para um banho juntos, por exemplo. Mas se acha que é porque pode gerar alguma complicação feminina, como doenças ou dores, esqueça! Isso não existe! O sexo em si não é somente penetração vaginal, oral e anal. O sexo começa nas carícias, na conquista, nos beijos, no toque, na intimidade entre os envolvidos. Não se limite. Tudo que é feito com consentimento e respeito mútuo é permitido. O papo está bom e eu poderia falar sobre isso durante horas. Mas para que não fique cansativo ou muito longo o nosso episódio, nós vamos encerrar por aqui. Mas fiquem tranquilas e tranquilos. Voltaremos em breve falando sobre as disfunções sexuais femininas. Vocês sabiam que existem? Próximo episódio a gente te conta mais. A gente se despede de vocês agradecendo o seu play, lembrando que vocês podem entrar em contato conosco pelo e-mail endometriocast@gmail.com ou no nosso Instagram, @endometriocast, onde você pode acompanhar cada postagem nova sobre os episódios. Importante, mensagens, questionamentos e sugestões com carinho, viu? E aí, pessoal, fiquem em paz, repensem seus conceitos, se questionem e nos sigam para um próximo bate-papo uterino. Beijos e até o próximo Endometriocast!